Já estamos aqui com Mark Murayama, farmacêutico e proprietário da Murasan Produtos Naturais. Seja bem-vindo, Mark. Muito obrigado, Maika, pelo convite. Espero tirar algumas dúvidas, né? Apresentar um pouco da própolis, né? Olha, a gente sempre tem uma dúvida, né? Muitas dúvidas sobre a própolis, né? E todos os domingos a Murasan, né, está aqui com a gente. E eu não podia deixar de trazer, né, a Murasan aqui no programa para explicar um pouquinho mais sobre, né, esse produto que patrocina o nosso programa e também ajuda, né, a cuidar da imunidade de muitas pessoas, né, Mark? Perfeito. E aí, Mark, vamos começar pela primeira dúvida que muitas pessoas têm, né? Ok. Porque lá na Murasan vocês são especialistas em própolis, Perfeito. né? O principal de vocês ali é a própolis, mas vocês também comercializam outros tipos de produtos também, né? Que são benéficos para a saúde, Isso. como suplementos, também suplementos naturais e muitas outras coisas ali, né? Que, na verdade, acaba sendo um complemento do outro. E uma dúvida, né, que muitas pessoas têm sobre a própolis é se ela é uma produção independente, né? Porque a gente sabe que quem produz a própolis é a abelha. Mas aí dentro de uma colmeia, que lugar que fica? Como que é produzida? É uma colmeia que só faz a própolis? É separado? É junto? Né, com a que a gente extrai o mel, como que funciona isso? Perfeito. Na verdade, está passando agora, para quem está acompanhando o YouTube também, imagina uma caixa de abelha, né? A colmeia, no caso. Então, ele é dividido, ele tem a parte do ninho e a melgueira, onde tem os quadros com os favos de mel. Né? Que a melgueira, no caso, seria onde ele faz o mel, né? Exatamente. Tá. E o que acontece? Para a abelha proteger essa colmeia de agentes externos ou do frio, ventos, assim, a abelha começa a produzir a própolis, né? Ela coleta resinas, assim, de plantas, né? Por exemplo, da folha, do caule, do broto, por exemplo, quando está soltando essa resina, ela coleta, volta para a colmeia, começa a misturar saliva, um pouco de pólen, por exemplo, e começa a produzir essa resina que vai fechar essas frestas da colmeia. Inclusive, então, você até trouxe uma dessa... Sim, eu trouxe uma quadro, parte, na né? verdade. Uma parte do quadro. Na verdade, assim, se for uma produção de mel normal, essa melgueira é tudo fechada, né? Aí, então, a própolis vai ser produzida só naquelas frestinhas bem pequenas, assim. Tá. Esse quadro aqui é usado mais pra quem tá acompanhando o YouTube, é bem esse quadro aqui. Ele tem uma abertura, né, na colmeia para encaixar esse quadro do lado. Então, o que acontece? Tem uma abertura maior. Então, a abelha, sentindo necessidade de fechar essa fresta, ele começa a produzir a própolis, que é exatamente fitas dessa forma aqui, ó. Ele é uma resina, né? Ele é uma cera, praticamente, assim. E começa a formar essa resina aqui, ó. Quem acompanha no YouTube, inteirinha aqui, ó, nesse quadro, né? E acaba tendo a proteção em relação a insetos, a outros agentes externos, o vento, por exemplo, né, para proteger a colmeia em si. Então a própolis, na verdade, nada mais é que a proteção que a abelha faz da colmeia. Isso, é uma proteção, uma proteção que ela faz. Exatamente. E aí, essa proteção que vira essa... Como se fosse uma... Na verdade, é porque agora aqui ela já tá meio durinho, né? Isso. Então, pra vocês terem uma ideia, hoje aqui o estúdio, ele tá só o cheiro da própolis, imagina, né? Aí ele trouxe... O Mark trouxe vários tipos aqui de própolis, né? A gente sempre fala aqui, né? Eu falo que tem a verde, tem a vermelha, e aí tem a geoprópolis. Então ele trouxe, né, algumas aqui, a marrom, a verde e a vermelha, né? Só para vocês mais ou menos terem uma ideia de como são as cores e como são formadas. E aí, essa proteção, como que... Porque a gente sabe que o mel é o principal, que todo mundo sabe o que é. Aquele líquido doce que a gente usa para várias coisas.
E como que foi descoberto a própolis? Tá. Que ela também servia porque as pessoas, elas pegavam a colmeia e iam direto no mel. Ia lá, extraía o mel, né? Ele tem as propriedades também. E aí ela servia para adoçar, para também até como remédio também, antigamente. Mas a casca, né? Porque eu acredito que em muito tempo, até descobrir que a própolis fazia bem também para a saúde, ela demorou um pouquinho, né? Até descobrirem que não era simplesmente uma casca que protegia a colmeia. Sim. Na verdade, assim, própolis já é conhecido bem, assim, desde a antiguidade. Por exemplo, egípcios usavam ela, por exemplo, por causa da questão cicatrizante, ou até embalsamar tumbas, assim, né? Então, já era bem conhecido algumas propriedades. Então, com o tempo, foi passando e, como tinha esses usos populares, vamos chamar assim, começou a ter pesquisas. E através dessas pesquisas, que foram entendendo a questão anti-inflamatória dela, o potencial, né, vamos chamar assim, potencial anti-inflamatório, cicatrizante, né, antioxidante dela, que é bem importante, por isso que o pessoal vai atrás, porque a questão do potencial antioxidante, ela começa a ter uma proteção melhor no organismo e, com isso, um suporte, assim, para a saúde imunológica, né? Então, aí... Isso também, a gente tem uma outra dúvida, né, Mark? Porque aí, depois que foi descoberto, existem vários tipos. Né? E a gente sabe que a abelha... A existência dessas vermelhas, as cores, as diferenças, elas acontecem por quê? Tá. Tem tipos de própolis diferentes porque, assim, tem catalogado mais de 10, né? Aqui eu tô com 3 tipos, no caso, a gente trabalha com 4, né? Que são bem conhecidos e tem um potencial de industrialização para uma produção em larga escala, né? No caso, são regiões diferentes que dão essas origens diferentes, mas principalmente plantas diferentes. Então, resinas diferentes, né? Então, com isso, acaba tendo não só questão da região, cor, mas substâncias diferentes entre elas. É isso que traz um potencial terapêutico para cada tipo. Então, não existe, por exemplo, uma própolis... então uma própolis vermelha seja melhor que uma verde, por exemplo. Não entra muito nesse ponto. Como tem substâncias diferentes devido a essa resina diferente, esse material diferente, acaba tendo estudos em cima mostrando um potencial, por exemplo, um anti-inflamatório mais interessante para tal tipo de própolis, né? Ou substâncias diferentes para, de repente, enfermidades diferentes, né? Então fica muito focado nisso. Olha, tá vendo? Tem muita coisa, né, que a gente nem sabia da própolis, né? E hoje a gente tá aprendendo aqui tudo com o Mark. E se você também tem alguma dúvida, né? Às vezes você tem curiosidade ou tem vontade de, né, experimentar ou tomar a própolis. E se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente perguntas pro Mark no 11 98334 5777. E a sua participação hoje aqui no programa, né, com o Mark, na entrevista dele, você concorre ao kit da Murasan, que inclusive está comemorando, né, este ano 25 anos. Exatamente. 25 anos, com todos esses parceiros aqui. E olha, com o kit você vai ganhar essa eco bag, que também é especial, né? Comemorativa de 25 anos. A gente procurou um material mais interessante do que um simples plástico ou algodão, né? Ele é feito com fibra de garrafa PET, então a gente achou bem interessante para trazer, pessoal. Olha, então participem aqui da entrevista com o Mark e mandem seu áudio aqui pra gente no 11 98334 5777. E aí, Mark, a Murasan, como que ela começou? Ela começou só com própolis? Na verdade, assim, meu pai, antes de abrir a Murasan, né, ele trabalhava em uma loja de presentes, né, que era bem comum ter lá no bairro da Liberdade para atender turistas japoneses, né, esse pessoal de fora. E era muito focado também em pedras preciosas,
brindes não, tipo, presentes Presentes, pequenos, né? aham. E nisso tinha própolis também. Sim. Muitas lojas trabalhavam com um ou outro tipo de própolis, né? E quando ele se desligou da empresa, ele teve a vontade de fazer a Murassan pensando na própolis, né? Então, desde o começo, a gente sempre focou em própolis. Tanto que lá na loja, na entrada, até hoje continua uma escrita em japonês. Que na verdade até tá na sacolinha, a gente sempre deixa também. Olha, a bem sacolinha aqui em aqui, cima. ó, bem a parte de cima. Isso, embaixo da abelha. Na verdade, ó, ela tá escrito Ele tá assim, como- Própolis Shotengai, que é um... Semonten. Semonten. Isso. Semonten, que é uma loja especializada em própolis. É esse o E ponto que a aí, gente sempre o deixa. Murassan, Kenko Shokuhin. Que teoricamente, assim, tá como Murassan Produtos Naturais, mas se eu ir ao pé da letra da tradução, é que Kenko Shokuhin seria alimentos saudáveis, né? Mas aqui não é um conceito usado, é uma loja de alimentos saudáveis. O foco é produtos naturais, por isso que a gente deixou como produtos naturais, né? Mas sempre acompanhou essa escrita de própolis semonten, né? e aí vocês acabaram se especializando, né, na própolis. E aí a gente tem sempre uma dúvida, né? Porque a gente vê própolis em vários lugares, né? Hoje existem vários lugares que comercializam o produto, mas na maioria das vezes você não tem uma orientação de alguém, porque a gente sabe que tem que tomar. Tá escrito lá que tem que tomar tantas gotas diário e tal. Mas a própolis acaba sendo praticamente um medicamento ali que muitas vezes, por exemplo, você tem um problema de saúde, por exemplo, as mulheres que estão entrando em menopausa, tem alguns problemas hormonais, né? Você também pode tomar a própolis, mas aí tem a própolis indicada, né? Indicada para você para esse problema, para esse tratamento. Aí, por exemplo, né, tem para vários. E aí lá na Murassan, né, o Mark, sendo farmacêutico, ele consegue orientar vocês, né, indicar a melhor própolis para cada tratamento. Isso, a gente tenta direcionar um pouco, né? É que o mais comum na loja é procurar a questão de ser a questão do potencial anti-inflamatório, né? Principalmente saúde imunológica, que é muito procurado. Mas se for por essas questões, a gente direciona que, na verdade, qualquer tipo de própolis que a gente trabalha tem esse potencial, né? Mas, igual você falou, por exemplo, na própolis vermelha, né, de Alagoas, a gente foca sempre a questão de ele ter bastante fitoestrógenos, isoflavonas, no caso. Por isso que ele ficou famoso, né? A própolis vermelha. A de Alagoas, exatamente. E, então, muitas mulheres que queriam alguma alternativa ou alguma tentativa de tentar ajudar na questão de calores da menopausa, entre outros, procuravam a própolis vermelha. Então, na verdade, não é que um seja melhor que o outro, às vezes tem um direcionamento, né? Entendi. Olha, a Gisele Souza, ela mandou uma pergunta pra gente. Ela pergunta assim, agora a própolis tem até sabor? É isso? Porque antigamente tinha só a tradicional com gosto muito forte. Tá. Eu não sei se ela tá dizendo em relação a produtos que vem escrito sabor alguma coisa, né? Por exemplo, mel, própolis, sabor, tantan, né? Ou se é o sabor da própolis mesmo. Cada tipo de própolis, né? Como são substâncias diferentes, resinas diferentes, ele vai ter um sabor diferente, né? Isso é bem interessante, porque muita gente lembra da própolis com aquele negócio forte, marcante, né? Porque normalmente o mais famoso aqui usado normalmente é a verde de Minas. E a verde de Minas tem uma característica bem picante, né? Aquele gosto forte, Sim. né? Que, pessoal, se der pra criança, a criança não gosta, ou mesmo um adulto não quer tomar. Mas nesse caso, a gente até aconselha a própolis vermelha de Alagoas. Ele tem um sabor bem diferente. A vermelha de Alagoas, ele tem um sabor até... Consideram como um sabor balsâmico, que chama, né? Aqui é difícil explicar porque tem que experimentar. Mas ele é bem mais suave. Então tem esses pontos também. Eu não sei se é essa dúvida da ouvinte. Agora, tem a questão dos sprays, né? Que vem escrito... Exatamente, eu vou dar um exemplo aqui. Pessoal, não sei se vai enxergar, mas vou passar aqui. Um composto de mel e extrato de própolis sabor menta, né? Nesse caso é porque ele tem um extrato de menta junto
Mas por definição do Ministério da Agricultura, né, dos fiscais, a forma de se escrever é que tem que colocar sabor, menta, por exemplo. Tudo que na vem verdade, própolis e ele mel... tem ali... Não é que a própolis tem o sabor, eles colocam um sabor pra... Na verdade, é um extrato É para um ajudar. extrato pra ajudar e meio que também pra diminuir um pouco o sabor forte da própolis. Então, é que nesse caso é um spray para garganta. Então, por exemplo, a menta aqui, ele vai estar mais para ajudar mesmo, na questão da tosse também, porque é muito bom, né? Então, tem produtos que vêm com romã, mas vem escrito sabor romã. Ah, Né? sim. Então, mas isso é mais por questão de legislação, regulamentação, na verdade, né? Porque tudo que vem com mel e um composto, na sequência tem que escrever dessa forma. Olha, a gente tem uma dúvida aqui da ouvinte Alexandra. Ó, gostaria de uma informação sobre a própolis. Qual a diferença da própolis em álcool e água? Essa é uma pergunta bem interessante, porque é o que mais as pessoas lá na loja também procuram, né? Porque tem tipos de soluções diferentes, né? Existe própolis solução alcoólica, solução aquosa, existe até um que não é muito usado, que é a solução glicólica, que usa propileno glicol, que é um outro solvente. Mas o mais comum são esses dois. Agora, a questão de usar o alcoólico ou sem álcool vai muito da pessoa. O extrato alcoólico ainda é considerado hoje uma das melhores opções porque tem algumas vantagens. Por exemplo, questão de concentração ser maior, uma estabilidade maior, né? Questão dos fitoquímicos, em análise é visto mesmo que tem uma diferença de quantidade. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem consumir um pingo de álcool, ou quando uma criança é muito pequena, por exemplo, acima de 2 anos, que é normalmente usada, para uma segurança, os pediatras também indicam a própolis aquosa, né? Então tem essas opções. Mas dependendo do caso, vai muito do uso mesmo, né? Ó, tá vendo? É muita coisa que a pouco gente... técnico, né? muito técnico que muitas vezes a gente não sabe. E Sim. tem essa variante aí. E aí também, fora isso, né, da dúvida se de álcool com água, tem também aquela dúvida do que tem aquela cera e a que não tem. Mas, Mark, explica para os nossos ouvintes por que a própolis tem tanto na hora que normalmente você dilui na água, né, para tomar. Sim. Mas tem gente que já toma direto, com conta-gotas direto na boca, né? Ok. Nossa, senti até o gosto da própolis agora. Aí, quando a gente dilui no copinho com água, normalmente as pessoas acabam tendo que até reservar um copo só pra tomar a própolis. Por quê? Porque fica muito ali impregnado a cera, né, da própolis no copo e ela fica até o cheiro, né, mesmo que você lave. Por que ele tem tanta cera ali? Tá, é que a própolis, na composição dela, tem ceras e algumas substâncias que não se misturam na água, não diluem, por exemplo. Então, o extrato alcoólico, por exemplo, ele tem uma facilidade de formar essa camadinha. Então, quando vai pingando gota a gota, por exemplo, ele vai formando esse precipitado, né? E é isso que acaba colando. Mas lá estão também os bioativos. Sim. Então, é interessante consumir ele inteiro, não tem problema algum, né? Não é prejudicial nada. Pelo contrário, ele tem benefícios, né? Por isso que pessoas que estão acostumadas, na verdade, colocam um pouco de água na boca, né? E jogam extrato. A gente nunca recomenda a questão de jogar direto. E sem tomar água, por exemplo. Uhum. Porque a questão da absorção também diminui um pouco. É mais interessante consumir uma quantidade de água junto com a própolis. Mas tem algumas dicas em relação a isso para diminuir, por exemplo, né? Por exemplo, claro que a primeira vez a pessoa vai contar o número de gotas, né? Gota a gota. Se é 20 gotas, vai contar. Mas ela sabe que mais ou menos metade da cânula, né, que é aquele vidrinho, né, do conta-gotas, exato, é mais ou menos 20 gotas. Então, ao invés de gotejar, jateia, joga direto, que ele espalha mais rápido, né, e diminui um pouco, né. Isso. Então não necessariamente você precisa contar o número de gotas ali. Isso, na primeira vez, claro que vai contar, mas não tem necessidade, assim, logo na sequência, porque é uma média estimada, né. Olha, tá vendo? Fica a dica. Mas existem também, existe a própolis sem a cera, né? Isso. É que acontece? Tem os chamados wax-free. Teoricamente é livre de cera, né? Pela tradução.
Mas na verdade é que esses produtos, eles passam... Tem fabricantes que fazem uma filtragem maior, né? Tem uma fabricante que eu conheço aqui, é bem interessante também, ele faz uma filtragem a frio, porque resfriando sobe um pouco dessa cera, né, que fica mais leve, e tira, ele também faz uma outra filtragem, mas continuam os compostos, mas com isso acaba diminuindo um pouquinho em relação aos bioativos. Mas aí, o que eles fazem para tentar manter os bioativos fortes? Aumenta a concentração de extrato seco. Extrato seco seria basicamente assim, muita gente pergunta em relação a questão, eu quero uma própolis bem concentrada, por exemplo, né? Quero um de tantos %. Mas isso vai depender, né? Porque tem a questão de qualidade e concentração depois, né? Mas voltando aqui, tanto a sem cera como a com cera, né, tradicional, ambas são boas, né? O que vai mudar, dependendo, tem que ver o fabricante, que tipo de própolis está utilizando, né? Mas a questão essa de sujar o copo, por exemplo, na verdade, muita gente não sabe como limpar, mas eu acho que a pergunta número jogar um álcool ali, ela derrete, né? Então, exatamente. Eu acho que é a pergunta número 1 do saque do fabricante, porque pra limpar, basicamente é só jogar álcool 70. Álcool 70 é um papelzinho assim pra limpar, ele sai facilmente. Né? Tá vendo? Mesmo pegar na roupa, já aconteceu comigo, dependendo, claro, do tecido, Sim. né? Pingou na roupa, passa um pouquinho de álcool pra tirar, aí depois joga na máquina pra lavar. A gente tem uma pergunta, vamos lá? Olá, bom dia. Bom dia. Todos aí da capital. Estou ouvindo a entrevista sobre o própolis e eu gostaria de saber se aquele própolis que parece ter álcool, se pode ser tomado por pessoas. No caso, a minha mãe tem 78 anos, ela toma bastante medicamento, se pode ser tomado também o própolis com esse, talvez um teor de álcool que tenha na sua fórmula. Muito obrigada, bom dia. Meu nome é Sandra, sou aqui de Guarulhos. Ok. No caso, acontece o seguinte. O álcool utilizado é álcool de cereais, né? Ele é usado na indústria alimentícia normalmente. A quantidade, dependendo do produto da própolis, ele tem mais própolis e menos álcool, né? Se for concentração de extrato seco mais alta. Na verdade, não tem nenhuma restrição. Mas se ela tem um acompanhamento, né? E um uso de medicamento e tudo mais... Sempre consultar, é importante sempre consultar um médico que tem um estudo do histórico, tem um histórico clínico, né? Porque informando dessa forma não é possível, não tenho como dar uma opção assim direta, mas na verdade não teria problema, mas sempre seguir a orientação do médico que está prescrevendo o medicamento também. Olha, temos mais perguntas aqui da Luciana Aparecida. A própolis pode ser usada consumida por crianças também? Sim, é um ponto que a gente chegou a comentar. O recomendado seria normalmente acima de 1 ano, mas todos esperam mais ou menos 2 anos, porque não tem conhecimento um pouco da criança, da resistência da criança, né? Mas sempre nessa idade, provavelmente, vai estar um acompanhamento com o pediatra. Então, ele dando ok, pode ser consumido normalmente. E para mulheres grávidas? É a mesma questão. Acompanhamento com obstetra, por exemplo, né? E... Na verdade, o alcoólico, teoricamente, não teria problema, mas por segurança, tanto para crianças ou nessa fase de gravidez, usar uma própolis aquosa, por exemplo. Tá, que é uma... Que é a solução sem álcool, né? De cereais, álcool. Isso. Entendi. Cereais com água, né, no caso. Então, da mesma forma, né, que qualquer medicamento, né, dependendo da pessoa, é sempre bom ter um acompanhamento médico também... Sim. Né, para consumir a própolis. Isso, médico, nutricionista principalmente, né? Bem importante. Olha, tem mais uma pergunta aqui, a Maria de Fátima. Pessoas com diabetes podem consumir própolis ou só também com indicação médica? Na verdade, claro, também com indicação médica, mas tem estudos que mostram para própolis de alguns tipos, né? Que ajuda também na queda um pouco do índice glicêmico, né? Não que vai ajudar na doença em si, sim, mas nessa queda do índice glicêmico também, por exemplo. A gente precisa ir para um breve intervalo e a gente já volta. E aí, continue mandando suas perguntas aqui no 11 983 34 5777. Agora tem um recadinho para vocês.
Você conhece a Soneda? A Soneda é uma rede de perfumarias onde você encontra os melhores produtos no mundo dos cosméticos para cuidados, bem-estar e realçar ainda mais a sua beleza. Hoje somos orgulhosamente mais de 38 lojas Sonedas espalhadas pelo estado de São Paulo, com centenas de pessoas trabalhando e unidas por um mesmo propósito: revelar beleza e despertar vidas. Visite uma de nossas lojas e viva essa experiência. Ou acesse nosso site soneda.com.br. Siga a Soneda também no Instagram, Soneda Perfumaria, e fique por dentro das novidades e promoções. Capital no Japão, com Maika Ishizaki. Entrevista. Olha, voltando aqui com o Mark. Mark, a gente tem uma pergunta de uma ouvinte, que ela é a pergunta da Maria Alice. Ela teve leucemia e fez transplante de medula em junho do ano passado e tem a imunidade muito baixa. Qual tipo de própolis devo usar? Tá. Na questão, independente do tipo, né, é bom verificar com o médico que tem o histórico clínico dela, né, para dar o ok para o consumo. Dando ok para o consumo, tanto a verde de Minas, vermelho de Alagoas, assim, ele vai ter um potencial bem interessante, né, na questão de saúde imunológica por conta dos antioxidantes. Então é bem interessante dar uma verificada com o médico para ele dar ok, né? Olha, é sempre, né, bom a gente ter sempre a orientação dos dois lados, né? A orientação, a liberação do médico. E lá na Murasan, né, o Mark, por ser farmacêutico, e ele se especializou, né, Mark, em própolis. Então, o Mark, ele é a enciclopédia do própolis. Tudo que você tiver dúvida sobre própolis, você pode perguntar para ele. A gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Estou em dieta. Posso consumir a própolis sem me preocupar em atrapalhar a minha dieta? Não há nenhuma restrição, né? Tanto que própolis também tem um potencial em relação a ajudar na questão do metabolismo, né? Então, às vezes, é interessante também. Ah, ela ajuda também nessa aceleração do metabolismo? Isso também tem esse potencial. Mas aí tem algum tipo específico que ele é recomendado para fazer um complemento da dieta? Não tem um tipo específico, mas o mais procurado, muitos perguntam também na loja isso, o mais procurado é a verde de Minas ainda, né? É porque a verde de Minas foi o mais estudado até hoje, né? Mais estudado, então por isso que é o mais famoso também. Olha, a gente tem a pergunta aqui também da Silvia. Estou fazendo o tratamento de síndrome do intestino irritável. Posso consumir própolis? E qual a quantidade? Tá. Aí entra nesses casos, né? A gente está recebendo bastante perguntas, né, de pessoas que têm alguma enfermidade em cima, né? Mas questão do uso da própolis como para um complemento para a saúde imunológica, ele é aceito em muitos casos. Mas é interessante ver com o médico que tem o histórico clínico, porque ele tem todo o histórico dela, porque tem que verificar o que aconteceu em todo esse tempo, né? Ah, entendi. É muito importante. Tanto a indicação do médico, mas um acompanhamento com o nutricionista nesse caso, né? Pra dar uma direção. É que a partir dessa forma que a gente consegue dar uma direção também no tipo de própolis ou direcionar melhor o que seria mais interessante usar. Olha, e aproveitando, né, que temos várias perguntas sobre, né, que tipo de própolis tomar, né, e se pode tomar, né, em várias enfermidades. A gente sabe que existem vários tipos, né? E vários tipos de própolis. Mas você conseguiria explicar para os nossos ouvintes qual que seria, por exemplo, a diferença desses tipos de própolis? Porque, imagina, né? Lá na Murasan a gente tem vários tipos. Só que, por exemplo, tem a vermelha, mas da vermelha tem um monte de tipo. Um monte de marca. Aí tem a verde. Aí a verde também tem várias marcas. A verde é o que mais tem, exatamente. Né? E, assim, qual seria a diferença de cada uma delas? Como que você orienta o paciente, né, o consumidor da própolis, de qual seria melhor? Tá. A gente chega primeiro em 3 pontos, né? Sempre primeiro focar na qualidade na matéria-prima da própolis.
Depois, questão concentração, né? Que muito se fala, extrato seco ou PV. Que isso nada mais é que o quanto de matéria seca tem dentro do extrato. É isso que seria o mais próximo do real para informar a concentração de própolis. Por isso que na caixinha, por exemplo, sempre vem escrito extrato seco mínimo de tantos por cento. Esse seria o PV, né? Que seria a relação peso-volume, né? Sim. Então, tem essa questão, mas o importante é a qualidade. Outra questão, aí seria um conhecimento mais interno mesmo, né? Com acompanhamento das empresas, o tempo de maceração. O tempo que ficou macerando esse extrato de própolis para chegar no produto final. Também influi na questão de bioativos. Então, por exemplo, primeiro, qualidade da matéria-prima. Segundo, concentração de extrato seco. Terceiro, essa maceração. Por isso que é o que a gente informa lá na loja. A concentração alta, ele não é um indicativo de qualidade. Vai depender da própolis também que a empresa está usando. E como a gente sabe essa diferença da qualidade, né? De cada Só por confiança na marca, ou a marca dizer que é o melhor, ou usa a melhor própolis, na verdade, a gente usa laudos, né? Tanto que eu trouxe aqui só para exemplificar assim, quem está acompanhando no YouTube, essa pasta tá cheia de laudos. São laudos de cada produto desse, de cada fabricante para cada produto. Então lá a gente tem a quantidade de compostos fenólicos, né? Os bioativos da própolis, o que faz ter a função, vamos chamar assim, né? E a gente foca bastante também na quantidade de flavonoides. E dependendo do tipo da própolis, por exemplo, própolis vermelha, ele tem marcadores que confirmam se é uma matéria-prima de Alagoas, por exemplo. Porque própolis vermelha, igual a verde, por exemplo, vermelha, é da região nordeste, né? Normalmente é tirado da resina do rabo de bugio, que é uma planta que fica no mangue, né? Ele tem uma resina avermelhada, parece cor de sangue, né? Então, quando pega ela, tem em outras regiões do Nordeste, por exemplo. Alagoas é o famoso, mas tem da Bahia, tem outras regiões. Mas quando faz a análise, aquelas substâncias que ficaram famosas na de Alagoas, às vezes não são encontradas nas outras regiões. Ah, né? Então tem esses pontos também. Pelo que eu entendi, né, Mark, que você nos explicou agora, então tem a influência também das propriedades que tem na própolis da planta de onde a abelha extraiu. Exatamente. Na verdade, da onde ela colheu a resina. A resina. Isso, exatamente. Igual a verde. A verde, a famosa, por que fala verde de Minas? Porque é focado não só na região, mas na questão da vegetação do alecrim do campo, que dá origem à verde. Tem própolis verde em outras regiões também, mas não tem uma substância famosa que deixou a verde famosa, que chama Artepelin C, né? Essa substância tinha um potencial terapêutico que deixou a verde famosa. Então, por isso que foca muito na questão de qualidade também, o tipo da matéria-prima, né? Por exemplo, na verde, né? A verde não é tudo igual, né? Entre as fabricantes. Às vezes o quilo dessa própolis tem aquelas de raspa, assim, que chega a R$200, mas tem aquelas de R$700 o quilo. É isso que diferencia o que está sendo usado em cada tipo. Porque a quantidade de bioativos é diferente entre elas, né? Então é isso que a gente sabe em análises. E algo que é desde mais ou menos... A gente começou a ter uma exigência... Não é uma exigência da loja para trazer um pouco de explicação para o cliente também, uma direção, né? Você conseguir atender melhor o cliente e... né, atender com qualidade, né, conseguindo passar informações sobre todos os produtos que você tem lá na loja, né? Mas é um ponto que a gente sempre resume, né? Independente do produto que usar, não é então, por exemplo, que um produto que tem uma concentração baixa é ruim? Não. O que vai mudar é a quantidade de gotas para se tomar, né? Para cada tipo. É isso que a gente tenta direcionar lá na loja. Olha, então esse é o diferencial da Murasan, porque, né, além de você ser atendida por um farmacêutico que estudou o produto, né, ele conhece e eles têm todos os laudos, né, de todos os produtos que comprovam as propriedades que possuem cada uma dessas marcas, né? Isso, exatamente. Mas foi, na verdade, uma exigência não só do questão para direcionar o cliente, mas, coincidentemente, como fiz farmácia, abriu um pouco a visão de como poder trazer essa informação. Então, por isso que a gente corre muito atrás desses laudos, né?
Às vezes os fabricantes até falam, ué, mas pra que você quer? Nunca Pra que ninguém você pediu, quer? né? Nunca ninguém pediu. Né? Então, mas hoje eles sabem, então, quando eu falo, eu queria um laudo assim desse produto, será que tem um mais recente? Aí já manda normalmente. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Renata. Ela pergunta, eu consumo própolis há algum tempo, mas tenho umas dúvidas sobre o acondicionamento do produto. Devo deixar em geladeira ou fora? Normalmente fora, não tem necessidade de geladeira. Né? Fora ele já vai... Depende também do tipo do extrato, porque se for um extrato alcoólico, por exemplo, ele não vai ter muito problema, né? Agora, o aquoso, por exemplo, pode deixar. Só que tem um porém. Se você colocar na geladeira e ele tem estabilidade menor, ele vai começar a ficar um pouco pastoso com o tempo lá pra frente, né? Então, na verdade, não tem necessidade. Não tem. Deixar em ambiente mesmo, seco, né? Fresco. Fora da umidade também, interessante. Olha, a gente tem uma pergunta do Edson Inohira. Tanto que a gente estava falando sobre, né, dentro da colmeia que a gente tem o mel e tem a própolis, né? Aí ele perguntou, a geleia real, né, que também é na verdade é um extrato também que é... Na verdade, a geleia real é um alimento, né, que as operárias produzem a partir das glândulas dela para alimentar a abelha rainha e algumas larvas nos primeiros dias, né? Isso. Desculpa, a pergunta seria em relação a como faz, onde que é? Onde que é produzida, né? Sim. Porque a gente sabe, isso. agora a gente sabe que a própolis, ela é a proteção, né, da colmeia. Sei. Né? Aí a geleia real, ela Sim. seria também, ela faz parte de algum lugar ali dentro da colmeia. Tá, entendi. Ela fica perto, mais ou menos, na melgueira, normalmente. Tem umas cúpulas que as abelhas fazem e começam a depositar esse alimento. Então a geleia Isso. real, na verdade, é o alimento da abelha rainha. Ou das larvas nos primeiros dias, né? E esse alimento, ele vem de onde? Então, a própria abelha operária produz. A partir das glândulas dela. Isso. É sério? Sim. Na verdade, mel, se você for pensar, a abelha coleta o néctar, né? Faz uma alteração ela vai e lá, devolve, vamos ela vai chamar lá assim, na né? planta, vai lá na planta, aí ela vai pegar, vai coletar, né, o extrato ali da planta, né? E aí, da mesma forma que ela faria para trazer ali, para fazer a própolis ou para fazer o mel, ela faz, só que ela produz junto com isso que ela colheu lá da planta. Não, na verdade já tá partindo dela mesmo. É uma produção. Ela que produz. Isso, é uma produção então das operárias, assim. Então são abelhas específicas. Não, na verdade são as operárias mesmo, né? As operárias que são aquelas comuns, vamos dizer, que a gente tá vendo, lutando, coletando néctar, entre outros, que faz uma produção a partir dela mesmo, a partir das glândulas. E aí ela produz e coloca lá num... Isso, e é conhecido que a geleia real tem bastante nutrientes, Sim. né? Tem um potencial terapêutico. E por isso que, dá um exemplo, uma vez o Dr. Décio, né, teve aqui. Sim. Ele até comentou sobre geleia real. Geleia real. É exatamente o que ele comentou, em relação ao potencial da longevidade da abelha rainha, né? Uma abelha rainha vive, por exemplo, 4 ou 5 anos. Uma operária, tudo bem que a operária trabalha, tá lutando o dia inteiro lá, mas o tempo de vida dela é menor, né? 45 dias. Ela não consome essa geleia real. É focada para a abelha rainha. Entendi. Nossa, mas agora eu fiquei assim, tipo, de consumir geleia real. Mas enfim, eu sei que é bom, né? Então tem que tomar. Porque a geleia real, eu consumo ela todos os dias em jejum, coloco lá é bem pouquinho, né? Coloca ali... Isso, uma quantidade assim. Sublingual. Sim. E aí deixa ela derreter. Isso. Comenta-se assim, de um uso sugestivo em peso, né? Como se fosse 1 grama. Mas o que seria perto de 1 grama? Imagina uma colher de café, né? Mais ou menos 1/3 a partir da ponta. Não, e a geleia real, ela é muito mais cara que a própolis e que o mel, né? Sim, é por causa da quantidade também que se tira, né? A dificuldade para ter esse tipo de produto. Mark, e pra gente fechar aqui a entrevista, a gente sabe que os japoneses, eles consomem muita própolis. Lá no Japão também a gente tem produção de própolis? Sim, é possível encontrar, porque qualquer colmeia, por exemplo, no caso aqui a Apis mellifera, né?
que é uma abelha africanizada no Brasil, ele tem uma produção um pouco diferente, né? Sim. Diferente dessas abelhas encontradas assim no Japão. Mas tem sim própolis, porque própolis é uma defesa assim que a abelha faz. Mas o potencial terapêutico, a quantidade é diferente, né? E os tipos também, né? A variedade também isso. muda um pouco. Sim, por causa da região, da vegetação que é coletada a resina, né? Olha, tá vendo? Mas o E potencial... porque sim. no Japão, né, a flora, a gente não tem uma variedade, né, de flora igual a gente tem aqui no Brasil. Ah, com certeza. Né? Então, ó, mais uma vez, né? Mais uma vez a gente é abençoado e privilegiado nesse ponto, porque a gente tem uma flora tão vasta, né? Com uma grande variedade. E aí, com isso, a gente consegue produzir, né? Uma variedade de tipos de própolis por causa dessa variedade da flora que a gente tem aqui no Brasil. Diferente lá do Japão. E aí, o que acontece? A maioria dos japoneses que vêm para o Brasil, ou a gente mesmo, brasileiro, que vai para o Japão ou quer levar algum presente para alguém lá no Japão, muitas pessoas levam a própolis. Sim. Né? Levam a própolis porque lá é muito conhecida também por ajudar na imunidade. Isso. Aqui o potencial, assim, os japoneses sabem em relação aos estudos que o potencial terapêutico é bem interessante da própolis verde brasileira ou mesmo da vermelha que está sendo procurada também, né? Então, e é um produto caro lá, porque indo daqui para lá como né, eles importam isso, o valor do produto fica bem caro. Então, é bem, assim, reconhecido, né, nesse ponto. Olha, muito bom. Olha, hoje a gente teve uma aula, até eu também aprendi muito aqui sobre própolis, a diferença da própolis, o mel com álcool, sem álcool, né? Eu acredito que a gente tenha conseguido, né, tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes também. Olha, e a ganhadora do kit da Murasan de hoje, que participou aqui da entrevista, foi a Sandra Leite. Parabéns, Sandra! A produção entra em contato para você vir retirar aqui seu kit durante a semana. Olha, e para você que tem interesse, né, em comprar as própolis da Murasan, se você não mora em São Paulo, você pode entrar no site murasan.com.br e comprar pelo site. E olha, se você digitar ali o cupom Capital no Japão, você já garante 5% de desconto em qualquer compra, tá? E se você mora em São Paulo, faça uma visitinha, né, na Murasan, na rua Galvão Bueno. Isso, número 352. 352, 4 minutinhos do metrô Liberdade. Então você desce no metrô Liberdade, pega Galvão Bueno e desce ali, que é rapidinho, você tá lá. E aí você vai conhecer pessoalmente o Mark, e o Mark vai te indicar a melhor própolis pra você. A gente tem telefone também? Pode comprar por WhatsApp? Pode ser WhatsApp no 11 9 10 08 19 98. Ou entrar direto no telefone fixo, que é o 3207-4490. Olha, e aí você dizendo que é ouvinte do Capital no Japão lá na loja, você também já garante o desconto e ainda leva a sacola, a eco bag de comemoração dos 25 anos da Murasan. Isso, a mãe da Maika já garantiu dela também outro dia. Mas ela leva as amigas dela lá na loja. Aí ela passa, né, na loja da Murasan, e normalmente tá passando ali a propaganda, e aí às vezes eu apareço ali na televisão. Aí ela passa na frente da loja e fala assim: ah lá, olha a minha filha ali na televisão. Aí ela leva também vários clientes lá na Murasan. Exatamente, agradeço também. muito. Mark, muito obrigada, né, por trazer um pouquinho, né, mais do conhecimento, né, da própolis, que eu acredito que muita gente não sabia de tudo isso e de como que funcionava, né, a operação da colmeia ali, porque é bem interessante, né, porque a gente só vê a abelhinha voando, mas não sabe pra onde ela tá indo, né. E é super trabalhadora, né? Não, demais, demais, assim como as formigas também, sim, né. Com certeza. Então, ó, Mark Murayama, da Murasan Produtos Naturais. Muito obrigada, Mark. Agradeço pelo convite, Maika. Muito obrigado.